Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Me chamo professora Maíva Falcão e ministro a disciplina de Semiologia e Semiotécnica. Hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre os procedimentos administrativos de enfermagem. As principais causas de internação. Primeiro a gente tem que saber o que é a internação. O paciente ele é internado em um hospital quando ele tem um problema sério, que muitas vezes esse problema ele apresenta risco à vida, como por exemplo um ataque cardíaco. O ataque cardíaco é quando as células do miocárdio, as células do coração, elas começam a morrer por conta da hipóxia, ou seja, por conta da falta de oxigenação que esse coração não está recebendo através dos vasos sanguíneos. E aí, nessa figura, nós conseguimos visualizar as principais causas de internação. Por exemplo, a primeira patologia aí citada são as doenças do aparelho circulatório, que foi essa que eu falei, principalmente. O ataque cardíaco, o infarto. Abaixo dela nós temos do aparelho respiratório, aí a gente considera a pneumonia, a própria Covid-19 é um grande exemplo. Doenças do aparelho digestivo, doenças infecciosas e parasitárias, as neoplasias, doenças do aparelho geniturinário, lesões e outras causas externas, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, como por exemplo aí o diabetes, doenças osteomusculares e do tecido conjuntivo e doenças do sistema nervoso. Quando a gente fala de internação, nós temos que perceber que podem surgir algumas complicações com o paciente. Como, por exemplo, o paciente muitas vezes ele deixa de trabalhar por ele estar internado, ou seja, uma interrupção do ritmo e das atividades cotidianas. Uma outra complicação seria o desequilíbrio orçamentário e financeiro, porque muitos desses pacientes eles têm que ficar internados muitas vezes de forma particular. E aí o gasto se torna bem maior, gastos com medicamentos, com remédios, toda essa parte. Afastamento do meio social também, porque muitas vezes eles vão estar afastados daquele convívio familiar. Necessidade de adaptação no meio hospitalar, ou seja, o próprio hospital ele é um ambiente totalmente diferente da nossa casa. A nossa casa a gente tem a nossa zona de conforto, a gente se sente melhor, mas dentro de um hospital é o momento ali que você está com aquela doença, com aquele problema, e muitas dessas pessoas têm que se adaptar a um ambiente totalmente diferente no qual ele estava acostumado. Outro ponto seria a perda da privacidade e da individualidade. Muitos pacientes eles ficam ao lado de outros pacientes no mesmo quarto, na mesma enfermaria, e acaba que não tendo essa privacidade. Insegurança, que é um ponto aqui que os enfermeiros eles devem perceber. Por exemplo, muitos estudos relatam que os enfermeiros, ou seja, a equipe de enfermagem, ela pode contribuir para reduzir os sentimentos de insegurança e vulnerabilidade dos pacientes. Porque muitos pacientes eles não se sentem seguros apenas quando ocorrem erros administrativos, erros técnicos, mas também quando eles visualizam que a qualidade dos serviços prestados é extremamente ruim. Isso é perceptível quando está diante de alguma ameaça, que pode contribuir para eles se sentirem inseguros. Outro ponto a ser observado nessas complicações é o medo, pois muitas vezes o indivíduo ele se vê privado de suas funções, no seu trabalho, na sua vida social, o afeto familiar, e quando ele é colocado em uma enfermaria, em um leito, quando ele vai se deparar com algum procedimento invasivo, muitas vezes esse paciente eles experimentam essa nova fase de vida, porém eles ficam a essa mercê da própria equipe de saúde e eles sentem medo. Ou seja, esse reconhecimento diante dessa nova situação
muitas vezes deixam eles apreensivos. E muitos pacientes, eles têm uma sensação de abandono, achando que a família nunca mais vai fazer visita, vai estar lá junto com ele. Então, é um sentimento que muitos deles, eles podem sentir nesse período aí de pós-internação. Então, vamos conhecer agora o que significa anotações de enfermagem. As anotações de enfermagem é como se fosse um registro de informações relativas ao paciente, ou seja, a ordem dos acontecimentos dos fatos. Essas anotações ela permite identificar a evolução do paciente, detectar alterações na sua evolução, no seu estado de saúde, acompanhar a assistência prestada pela equipe de enfermagem e avaliar os cuidados prescritos. E é de extremamente importante porque a gente consegue comparar a resposta do paciente ao cuidado prestado, que é fundamental para o desenvolvimento da assistência de enfermagem, que é a SAE, e, consequentemente, vai assegurar uma continuidade da assistência. Essa tabela nos mostra um comparativo entre anotações de enfermagem e evolução de enfermagem. Nas anotações, a gente observa que trata-se de um registro pontual que visa garantir o registro da situação em que o paciente se encontra naquele momento, ou seja, dos procedimentos de enfermagem realizados ou não e das observações feitas. Essas anotações elas podem ser realizadas tanto pelo técnico quanto pelo enfermeiro, auxiliar de enfermagem, que se refere àquele momento. São dados pontuais que vai registrar uma observação. Já a evolução de enfermagem ela é realizada como se fosse um registro de evolução do paciente nas últimas 24 horas. E quem faz essa evolução é exclusivamente o enfermeiro, porque depende do conhecimento técnico-científico e depende também do raciocínio crítico para reflexão, análise e contextualização dos dados coletados. Características essas que são exigidas do próprio enfermeiro durante a sua formação. Então, relembrando aqui, as anotações de enfermagem é realizada por toda a equipe, inclusive pelo enfermeiro também. O técnico também pode estar fazendo esses registros no prontuário. São registros mais simples, exatamente do que ele observa no paciente naquele momento. E a evolução de enfermagem ela é mais completa, deve ser feita pelo menos a cada 24 horas, que vai fazer um registro com mais reflexão e análise dos dados, exclusivo do enfermeiro. Vamos dar aqui um exemplo. O técnico de enfermagem vai realizar uma anotação de enfermagem, por exemplo, ele vai lá no leito do paciente, afere a temperatura dá 36,9 graus Celsius. O paciente está aceitando bem a dieta, então ele vai fazer esse registro no prontuário, colocando o horário e escrevendo mensurado, temperatura igual 36,9 graus Celsius. Paciente relata ter aceitado toda a dieta, o almoço, ponto. E aí coloca o seu nome, o número do Corém e assina e carimba. Ou seja, um registro mais bruto, um registro de observação naquele momento. Nas anotações de enfermagem, existem algumas regras básicas, de acordo com as informações registradas. Primeiro, essas informações elas devem ser legíveis, completas, claras, coerentes e objetivas. Então, tudo que você vai escrever no prontuário, que é um documento legal, deve ser legível. Devem ser precedidas de data e hora. Então, tem que ter data, tem que ter hora, assinatura do profissional e a identificação dele no final de cada registro, de cada anotação. Não conter rasura. Então, jamais no prontuário deve ter rasuras, linhas em brancos ou espaços. Conter observações efetuadas, os cuidados prestados, é como eu falei. Nas anotações é aquilo que o profissional está visualizando no paciente, o que está acontecendo naquele momento.
Se o paciente apresentar alguma intercorrência, algum sinal, algum sintoma observado, isso deve também ser anotado nessas anotações de enfermagem no prontuário. Priorizar a descrição de características como tamanho mensurado. Então, por exemplo, centímetros, milímetros, quantidade, ml, litro. Não conter termos, por exemplo, bem, mal, muito, pouco. Conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Como, por exemplo, podemos registrar uma glicemia. Então, a gente coloca lá a unidade gramas por decilitro. Então, é uma abreviatura prevista em literatura também. Aqui nós temos alguns exemplos de anotações de enfermagem. Lembrando, pessoal, que é desejável registrar toda a informação completa sobre o medicamento. Então, o médico prescreveu o medicamento para um determinado paciente, e aí o técnico de enfermagem, o enfermeiro, toda a equipe deve registrar no prontuário o nome, a dose, a via. Anotar a via é obrigatório e o local que foi administrado e se houve alguma intercorrência. Por exemplo, nesse exemplo aí, a gente tem 14 horas, que é o horário. Foi instalado item 3 da prescrição médica. Então, fica uma coisa muito subentendida. A pessoa que está lendo vai se perguntar, que item 3 é esse? Então, o ideal é que não se faça esse tipo de anotação. A gente tem que colocar exatamente instalado medicamento tal, com dose tal, via IM, via subcutânea, via endovenosa. Então, isso tudo deve ser anotado. E a quantidade aí também em ml. Outro exemplo de registro de enfermagem, às 14h30. Paciente apresentou temperatura de 38,2 graus Celsius. Comunica a enfermeira doutora Maria de Lourdes. A pessoa vai e assina, o técnico de enfermagem, né? Esse AE aí, no final, a gente pode considerar como técnico de enfermagem. Ou seja, a temperatura está elevada, então o técnico de enfermagem registrou no prontuário, mas comunicou ao enfermeiro da unidade, enfermeira do plantão. Então, aí são informações relacionadas ao paciente que vai ser anotado no prontuário. Outro exemplo, lá em cima, 10h30, realizada a punção venosa no dorso da mão esquerda. Então, ele está dizendo que foi realizada essa punção no local, dorso da mão esquerda. Com qual dispositivo? Gelco, número 22, conforme prescrição de enfermagem. E instalado itens 1 e 2 da prescrição médica. Então, esse final aí está errado, porque tem que ser colocado, como eu falei, o nome, dose e via do medicamento. Outro exemplo de anotação de enfermagem é a administração de medicamentos. A gente coloca o horário, 22 horas. Aí o técnico de enfermagem vai lá e anota. Administrado dipirona 500 mg por ml, endovenoso, esse EV, pode ser considerado uma abreviação de acordo com a literatura. Esse EV significa endovenoso. Em catéter venoso central, esse CVC significa catéter venoso central. Na subclávia direita, o D significa direita, conforme o item 5 da prescrição médica. E aí ele coloca conforme esse item 5, mas ele coloca posteriormente as medicações. Haloperidol, 5 mg por ml, IM em glúteo D, ou seja, IM intramuscular em glúteo direito. Conforme item 6 da prescrição médica, e clonazepam 0,5 mg VO. Esse VO significa via oral, ou seja, é uma abreviação, de acordo com a literatura. Aí ele continua. Conforme item 7 da prescrição médica, ponto. Você coloca o Corem CE, o número, carimba e assina. Ou se você não tiver com seu carimbo, você só coloca a numeração e o seu nome técnico de enfermagem.
Importante relembrar e acrescentar que, ao final de cada anotação de enfermagem, após a identificação do profissional, deve ser inutilizado o espaço restante da linha. Ou seja, não deixar espaço em branco, jamais. E a próxima anotação deverá ser registrada na linha subsequente. Então, qual é o objetivo de não deixar o espaço em branco? Porque pode vir uma pessoa e escrever nesse espaço, alterar o que você fez, alterar a sua anotação. Então, como é um documento legal, nós não devemos deixar esse espaço em branco. Esse outro exemplo, nós observamos uma intercorrência nos procedimentos e na situação que o paciente se encontra na unidade. Por exemplo, está lá no prontuário. O técnico de enfermagem escreve: 22 horas, constatada a ausência do cliente na unidade. Comunico à enfermeira do plantão, a portaria e o serviço social. Comunicado ocorrido à esposa. Ponto. Coloque seu nome, Lúcia Vieira. Porém, CE, número e assina. O que é que isso significa? Que o paciente não se encontra na unidade. É como se ele tivesse fugido. Então, se é um paciente com evasão hospitalar, ele fugiu, tem que ser registrado no prontuário. Aí a gente se pergunta, professor, isso pode acontecer? Pode. Ele pode tirar todos os procedimentos que ele está, todos os dispositivos e fugir, sem ninguém ver. Como isso já aconteceu várias vezes, em vários relatos. Outra forma de registro, por exemplo, o técnico anota, ou a enfermeira, no caso. Coloca o horário e escreve. Apresentou queda da própria altura durante o banho de aspersão. Refere dor em região lombar, ausência de lesões aparentes. Comunicado ao Dr. Luiz que solicitou raio-x. Comunicado ocorrido à filha. Aí a enfermeira vai e assina, coloca Corém CE e o número, tá? Porque isso é extremamente importante. Se alguma linha ficar em branco, a gente pode passar esses tracinhos aí pontilhados, não deixando o espaço em branco no prontuário. Então, o que a gente observa aí? Que são intercorrências de enfermagem, são situações que podem acontecer no dia a dia e que devem ser registrados no prontuário. Como vocês observam, essa segunda intercorrência é uma intercorrência mais complexa, né? Você está vendo aí que teve que comunicar ao médico que solicitou raio-x. Então, quem faz esse papel aí é o enfermeiro do plantão. Por isso que é considerado também a anotação de enfermagem, mas pelo enfermeiro. Aqui nós temos alguns fundamentos legais provando que o prontuário ele é um documento legal. Por exemplo, eu tenho um decreto de número 94.406/87, que diz, no artigo 14, incumbe a todo profissional de enfermagem, quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem para fins estatísticos. Nós temos também uma outra resolução do COFEN, 311/07, do Código de Ética dos Profissionais. Direitos e deveres, artigo 68. Registrar no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. Deveres, artigo 25. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Nós temos aqui a lei de número 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como as suas respectivas fontes. Portaria do Ministério da Saúde número 1820/2009, Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Acesso a qualquer momento do paciente ou terceiro por ele autorizado a seu prontuário e aos seus dados nele registrados, bem como ter garantido encaminhamento de cópia a outra unidade de saúde em caso de transferência. Ou seja, o prontuário ele é um documento legal
que vai ser necessário ser utilizado pelos profissionais de enfermagem para realizar as anotações importantes do estado do paciente. Se tiver alguma intercorrência, também deve ser registrado. E lembrando, de acordo com essas leis, portarias, decretos, que o paciente ele deve ter acesso ao seu prontuário, assim como a família também, autorizada por ele. Aqui nós temos uma evolução de enfermagem como exemplo, e como eu falei, a evolução de enfermagem é exclusiva do enfermeiro, o técnico não faz evolução, o técnico faz a anotação. Porém, a anotação também pode ser feita pelo enfermeiro. Lembrando que a evolução de enfermagem deve ser registrada a cada 24 horas pelo enfermeiro do plantão. Exemplo dessa evolução: 25/9/2016, às 8 horas, terceiro dia de internação hospitalar. Então, a gente tem essa sigla aí, ó, DIH. PST, paciente. ABC. ABC é as siglas do nome e sobrenome do paciente, de 6 anos. Quarto 18, leito número 42. Evolui consciente, orientado, cooperativo, higienizado, aceita dieta, pele íntegra, tórax simétrico, foi submetido a tratamento de inaloterapia com corticoide inalatório fluticasona. Está sendo nebulizado a cada 20 minutos com 0,15 mg por quilo de salbutamol, com AV salinizado no membro superior direito. Isso significa MSD, membro superior direito. Refere tosse seca, dispneia moderada, eliminações fisiológicas presentes, sinais vitais, SSVV, PA, pressão arterial, 2 pontos, 95 por 60 mg Hg, FC, frequência cardíaca, 100 batimentos por minuto. E essa siglazinha a gente pode estar usando também, BPM, ponto e vírgula. FR, frequência respiratória de 40 respirações por minuto. E temperatura igual a 36,5. No caso aí, gente, tem que ter colocado graus Celsius, tá? Ao invés dessa porcentagem, era para ter colocado graus Celsius. Segue sob cuidados de enfermagem, SCE. Então, nessa admissão, o profissional ele deve receber o paciente cordialmente, acompanhar ele nessa instalação no leito, acompanhar a questão sobre a dieta, orientar, proporcionar conforto, apresentar o paciente que está sendo admitido a outros pacientes que estiver no quarto, se tiver, orientar quanto à localização das instalações sanitárias, como por exemplo banheiro, né? Horários das refeições, quais são os horários, o modo de usar a campainha, que ele pode sentir alguma coisa e querer chamar o enfermeiro, o técnico, então mostrar como é que isso funciona, dizer o nome do médico, o nome da enfermeira-chefe, apresentar a equipe e o paciente, para que ele se sinta mais confortável e seguro. Explicar o regulamento do hospital, quanto, por exemplo, horário de repouso, horário sobre visita. E lembrar que os pertences do paciente devem ser entregues à família, no ato da admissão dele. Preparar o paciente em relação aos exames que será submetido, fornecer a roupa do hospital, se a rotina da enfermaria não permitir o uso da própria roupa, porque geralmente não aceita. Então, a roupa do hospital deve ser utilizada pelo paciente. Fazer o prontuário dele, abrir o prontuário, verificar todos os sinais vitais, né? Temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, pulso, respiração. Toda essa parte aí, quem pode fazer é o técnico de enfermagem, que aí ele deve fazer esse registro também no prontuário como anotação de enfermagem, ou seja, o exame físico. E sempre lembrar também, pessoal, que a humanização ela já faz parte dos cuidados de enfermagem, ou seja, entender o sofrimento daquela pessoa, contar com a sua opinião, saber ouvir os pacientes é fundamental, apesar de não ser uma tarefa tão fácil,
Porque muitas vezes a rotina hospitalar ela sobrecarrega o paciente, né? E aí a gente deve ter sim esse olhar humanizado para ele. Então, o que a gente deve anotar como registro aí de enfermagem na admissão? Primeiro, nome completo do paciente. E aí você pode colocar apenas as iniciais dele. Por exemplo, Joaquim Marcelo Monteiro. Então você coloca J.M.M, somente as iniciais do nome e sobrenome. A data, tem que ter a data e a hora da admissão. A procedência dele, se ele veio de casa, se ele veio de outra unidade hospitalar. Condições de chegada. Se ele veio deambulando, se ele está em maca, se ele veio em cadeira de roda, como foi que ele chegou? Nível de consciência dele, se ele está lúcido, se ele está orientado. Presença de acompanhante ou responsável, se ele veio sozinho, se ele veio com alguém da família ou algum acompanhante. Condições de higiene dele, como é que ele está naquele momento da admissão. Presença de lesões, então é bom ver também a questão sobre o exame físico, como eu falei, além da verificação dos sinais vitais, ver se o paciente tem alguma lesão associada, alguma ferida, né, alguma úlcera por pressão. Então isso também deve ser anotado aí no prontuário dele. Se o paciente ele tiver alguma deficiência, deve ser registrado. Uso de prótese, alguma queixa relacionada ao motivo da internação, isso aqui é um ponto fundamental que os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, não podem deixar de anotar. Porque, então, essas queixas vai ser relatado com o que ele está dizendo, o que ele está sentindo. Por exemplo, ele chega na unidade porque está referindo, sentindo muita falta de ar. Por exemplo, pacientes que têm o Covid-19, eles geralmente chegam nas unidades em estado grave também. E aí, pacientes que estão assim, muitas vezes relatam já falta de ar, né? Ou seja, dispneia. E aí, o profissional vai e registra no prontuário o termo técnico, tá? Ele não coloca paciente, está sentindo falta de ar. Ele já anota aí o termo técnico. Paciente relata dispneia, ou seja, dificuldade respiratória. Então, tem que ser anotada a queixa que aquele paciente está sentindo. E aí tem que ser anotado também os cuidados realizados, como eu já tinha falado, né? A mensuração dos sinais vitais, se o médico vai prescrever alguma punção de acesso para algum medicamento, seja punção venosa, periférica, coleta de exames, contenção, nome completo e quem do responsável pelo procedimento. Na admissão do paciente, geralmente quem faz é o enfermeiro que admite ele. Porém, em algumas rotinas hospitalares, a gente encontra o técnico com esse papel, mas geralmente é o enfermeiro do plantão. Então, aqui a gente tem um exemplo de admissão, por exemplo, 22/9/2016, às 7 horas. Foi admitido o paciente ABC, de 6 anos de idade, com asma, no Hospital Municipal de Itaiçaba, no quarto 18, leito número 42. Acompanhado de sua mãe, deu entrada consciente, deambulando, taquicardíaco, agitado, dispneico de caráter superficial, cianótico e com broncoespasmos, tosse intensa. Sua mãe relatou que ele queixa-se. Sentia aperto no peito, sudorese, dificuldade para dormir, principalmente no período noturno. Sinais vitais de PA 100 por 70 mmHg, frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto, frequência respiratória de 70 respirações por minuto e temperatura de 37 graus. Nega alergia a medicamento, relata morar próximo a uma cerâmica na cidade de Itaiçaba. Segue sob cuidados de enfermagem. Então, pessoal, a gente observa que essa admissão é uma admissão mais completa. Como vocês estão vendo, tem uma série de informações, série de investigação durante a anamnese que o enfermeiro faz com o paciente, né? Tanto o paciente quanto o acompanhante dele. Então, como a gente está vendo, essa anotação é considerada uma evolução, né? Porque aí tem a ver com a admissão dele, que é feita pelo enfermeiro, por isso que é mais completa.
transferência do paciente. Transferência é uma remoção do cliente de uma clínica para outra, ou de um hospital para outro, ou do mesmo hospital para um hospital diferente. A saída do cliente não é necessariamente o fim do tratamento, mas a transferência da responsabilidade da sua continuidade, ou seja, a continuidade dos cuidados para o cliente, para a família e para outra unidade hospitalar. Porque às vezes a gente não encontra um serviço específico naquela unidade hospitalar. E muitas vezes ele precisa ser encaminhado para outra unidade. Então a gente chama isso de transferência do paciente, que podem ser de dois tipos, transferência interna e a externa. Na transferência interna, ela pode ser considerada quando o paciente está instalado em um setor e ele passa para outro setor dentro do próprio hospital. Por exemplo, quando ele precisa de cuidados mais intensivos, mudança de setor, ou outro tipo de acomodação. Por exemplo, o paciente chega com Covid-19 na unidade hospitalar e ele está com sintomas leves. Então, ele pode ser internado na enfermaria. Porém, se esse paciente for evoluindo para o estado grave, precisar ser intubado, por exemplo, ele vai precisar ficar numa UTI, unidade de tratamento intensivo. Então, essa transferência é considerada interna. Por quê? Porque ele sai de uma enfermaria e vai para uma UTI dentro do mesmo hospital. Transferência externa é quando ocorre a remoção do paciente que já está internado em um hospital e ele precisa ser encaminhado para um outro hospital para atender os cuidados dele. Por exemplo, o paciente chega com politraumatismo, sofreu um acidente automobilístico grave e é encaminhado para o Frotinha de Messejana. Então, a gente sabe que o Frotinha de Messejana ele não é uma unidade hospitalar específica em trauma, especialista. Então, ele deve ser transferido para o IJF, que é especialista em trauma. Então, isso é uma transferência externa. Muitas vezes ele é admitido no Frotinha de Messejana, mas lá os profissionais fazem o encaminhamento para ele ser atendido em um hospital mais específico, de acordo com a situação que ele se encontra, como, por exemplo, o trauma. Então, ele é encaminhado para o JF. Então, isso é uma transferência externa. Aqui temos um exemplo de transferência interna do paciente. Essa transferência ela pode ser realizada pelo enfermeiro. Inclusive, é indicado essa anotação ser feita pelo enfermeiro do plantão, mas o técnico também pode realizar, porém a anotação mais simples. Então, o enfermeiro anota 25/9/2016, às 16 horas, terceiro dia de internação. Paciente ABC de 6 anos, quarto 18, leito número 42, foi submetido à transferência de leito, foi encaminhado para o quarto número 15, leito número 23. Por solicitação da doutora Patrícia. Então, sempre refere aí o médico. A gente tem que colocar quem é que está solicitando esse encaminhamento dele para outro setor. Geralmente é o médico que faz isso. Após o paciente apresentar aumento da dispneia, olha aí o termozinho técnico, dispneia, dificuldade respiratória, e queixar-se de calor constante, sudorese intensa e leito pouco arejado. Após a liberação do leito, foi transferido em maca, consciente orientado com sinais vitais, de PA 25/60, frequência cardíaca 105 batimentos por minuto, frequência respiratória de 45 respirações por minuto, temperatura de 37, com AV salinizado, acesso venoso, né? Esse AV é acesso venoso salinizado no membro superior direito, sendo acompanhado pela mesma enfermeira da unidade. Segue sob cuidados de enfermagem. Professor, eu posso escrever o nome todo? Pode, mas todo mundo aí já sabe, quem já trabalha nas unidades, que SCE significa segue sob cuidados de enfermagem. Na transferência interna, nós temos um certo roteiro. Então, o que a gente deve anotar, né? O que a gente deve seguir? O motivo da transferência, por que ele está sendo transferido, por exemplo, aí, de uma enfermaria para uma UTI. Data e hora, o setor de destino e a forma de transporte. Se ele for encaminhado através de uma cadeira de roda,
ou se ele foi caminhado através de uma maca ou deambulando. Cuidados realizados nesse paciente, se foi feito punção venosa ou não. Lembrando de colocar um membro, o tipo de dispositivo, anotar. Se ele tem algum tipo de oxigenoterapia, sinais vitais, condições de saída dele, como eu já tinha falado, né, em relação à maca, cadeira de roda, nível de consciência, presença de alguma lesão. E quais são as queixas que ele apresenta? Porque, como eu falei, pode ser um paciente que esteja uma falta de ar leve, e aí ele pode piorar para um estado grave e ser transportado aí para uma UTI, né, ser transferido. Nome completo do profissional que vai fazer esse registro, o Corém e a assinatura dele. Alta hospitalar. É o encerramento da assistência prestada ao paciente no hospital, ou seja, ele vai receber alta quando o seu estado de saúde permitir e ele tiver condições de se recuperar e continuar o tratamento em casa. Lembrando que quem dá alta hospitalar do paciente é o médico. Jamais a equipe de enfermagem pode dar alta ao paciente. E pessoal, nós temos aí dois tipos de alta. A alta hospitalar por melhora e a alta a pedido. A alta hospitalar por melhora é quando o paciente ele se recupera do seu estado geral e ele tem condições necessárias de deixar o hospital e dar continuidade no tratamento ou não na casa dele. Então, o médico percebe que o paciente está bom, está recuperado, está tudo ok com a saúde dele, e aí dá alta mesmo por melhora. Essa foto aí mostra um paciente que se recuperou do Covid-19, ele foi curado, então ele vai receber alta, porque não tem mais necessidade dele continuar internado naquela unidade hospitalar. A alta a pedido é um direito do paciente também, tá? Por exemplo, o paciente, mesmo não tendo condições de saúde adequada para receber a alta por melhora, ele pode solicitar a alta a pedido, sem estar devidamente tratado. Então, existe um termo de responsabilidade que ele assina ou o responsável pode assinar. Mas isso a gente sabe que não é correto, né? O correto mesmo é ele receber todo o tratamento dele na unidade hospitalar e receber alta por melhora. Mas é de direito dele, se ele não quiser continuar naquele hospital, ele precisa assinar esse termo de responsabilidade dizendo que ele vai sair dali, porém não teve autorização do médico. Então, por que a gente tem que assinar esse termo aí? No caso, o responsável, ele mesmo, para livrar qualquer aspecto legal que o profissional possa estar envolvido, né? Tirar ele aí de qualquer problema. Então, nós vamos conhecer agora uma das atribuições de enfermagem, que é a preparação do corpo após a morte. Então, primeiro, o que é óbito? O óbito é aquele que ocorre após o paciente ele deu entrada no hospital, que independente do fato dos procedimentos administrativos relacionados à internação já terem sido realizados ou não. Por exemplo, nós temos o óbito institucional, é aquele que ocorre em até 24 horas após a internação hospitalar. O óbito é quando o paciente ele não tem mais sinal de vida, né? Ele faleceu por algum motivo, motivo de doença ou alguma intercorrência. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que quem dá o atestado de óbito, ou seja, essa declaração do óbito, é o médico que vai atestar as causas que esse paciente chegou a falecer dentro do hospital. E aí, qual é essa finalidade dos cuidados de enfermagem após a morte? Primeiro, manter o corpo limpo e identificado. Então, significa que a enfermagem ela vai preparar esse corpo para esse corpo ele ser liberado. Então, manter o corpo limpo, identificado, evitar a saída de odores, secreções, dispor o corpo em posição adequada antes da rigidez cadavérica. E o que seria essa rigidez cadavérica?
é um sinal reconhecido de morte, que é causado por uma mudança bioquímica nos músculos, causando um endurecimento dos músculos do cadáver, no qual nós não conseguimos mexer nem conseguimos manipular. Ou seja, o corpo ele fica duro. Então, antes que haja a rigidez, né, o rigor mortis desse cadáver, nós devemos sim preparar esse corpo para ser liberado aí para fazer o enterro dele. Os materiais necessários que o técnico de enfermagem precisa ter para realizar a preparação do corpo é 2 pares de luvas de procedimento, 3 etiquetas de identificação de óbito, algodão, uma pinça de Cherron, um jarro com água, sabão líquido, uma toalha, uma fita crepe, 3 unidades de atadura de crepe, 10 unidades de gaze não esterilizada, 2 máscaras, uma tesoura, 2 lençóis, uma bandeja grande, uma maca sem colchão e 2 aventais não esterilizados. Então, existe um protocolo de procedimento que o técnico de enfermagem ele vai preparar esse corpo. Primeiro ponto, checar o nome do paciente, o leito dele. Isso é importante, pessoal. Calçar as luvas de procedimento, o avental e a máscara, ou seja, utilizar os EPIs necessários para proteção e segurança do profissional. Desligar os equipamentos que ele está associado, equipamentos, por exemplo, de monitoramento, ou também algum dispositivo, que aí a gente pode ter aí, por exemplo, os catéteres, né, os drenos, as sondas, posicionar o corpo em decúbito dorsal e horizontal. E aí como eu falei, sempre manejar esse paciente antes que ocorra a rigidez cadavérica. Proceder à higiene do corpo e realizar o curativo nos locais necessários. Então, não deixar o paciente aí sem curativo, pessoal, tá certo? Se ele tiver alguma lesão, é interessante que você cuide dele. Proceder ao tamponamento das cavidades corporais com algodão e pinça de Cherron, se necessário utilizar material impermeável. E nesse caso, você pode estar colocando o algodão no nariz, no ouvido, fazendo esse tamponamento das cavidades corporais. Recolocar a prótese dentária se ele tiver. Manter decúbito horizontal dorsal com braços fletidos sobre o tórax. Então, você deixa o braçozinho ali dele sobre o tórax. Fixar a mandíbula, pulsos, tornozelo com ataduras de crepe. Às vezes é necessário fazer isso, mas nem sempre. Proceder à identificação dele, colocando a etiqueta na extremidade do corpo. Então, é necessário colocar uma identificação. O corpo ele não pode sair sem estar registrado aí o nome dele, o horário, tá? E junto com a declaração de óbito também feita pelo médico. Forrar a maca com lençol e transferir o corpo. Cobrir o corpo completamente com lençol e colocar outra etiqueta de identificação. Então, são 2 etiquetas de identificação. Uma no corpo e outra depois que você coloca o lençol sobre ele. Solicitar a abertura do necrotério, acionar elevador para transportar o corpo e deixar o ambiente em ordem. Então, nessa parte de deixar o ambiente em ordem, significa não deixar o ambiente sujo, com os materiais jogados, certo? Então, a gente deve ter essa organização e desprezar os materiais no expurgo, tá certo? Para eles serem esterilizados, como, por exemplo, a pinça de Cherron, que pode ser utilizada aí para fazer esse tamponamento das cavidades corporais. Então, a gente já encerra nossa aula de hoje, que foi sobre procedimentos administrativos de enfermagem. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, vou estar disponível. Um grande abraço a todos e até mais. Pessoal, eu acrescentei esse último slide para explicar a vocês como vai ser em relação à atividade. Nesse quadro, eu coloquei um exemplo de um prontuário do paciente, colocando o dia, a hora e as anotações de enfermagem. Então, eu contei essa historinha aí do paciente JS. No final, eu coloquei segue sob cuidado de enfermagem. Você pode também colocar a sigla. E aí, eu coloquei o meu nome, né? A enfermeira e o Corém. No item A, eu peço quais são os sinais vitais que o técnico
técnico de enfermagem ele vai aferir nesse paciente. E aí você vai anotar no dia 1. Então, nesse espaço em branco aí, no dia 1, você vai colocar a hora que você aferiu os sinais vitais como técnico e vai anotar no prontuário, nesse dia. Então, você vai descrever quais são os sinais vitais e os valores. Tá? Aí você pode inventar aí os valores deles, dos sinais vitais. No item B, o médico ele prescreve esses medicamentos, que aí eu já estou mostrando a dose, a via e o tempo. Que aí você vai anotar também no dia 1. Nesse dia 1, você vai anotar sinais vitais, item A, e o item B, você vai anotar que o médico prescreveu tal medicamento, mas que você administrou, certo? Esse exemplo aí vocês vão encontrar nessa aula, que eu mostrei a vocês como é que a gente faz o registro dos medicamentos prescritos. Lembrando que vocês têm que colocar, se o medicamento for endovenoso, tem que colocar o membro que foi acessado, né? Punção venosa, periférica, em tal membro, direito ou esquerdo. Se é membro superior ou membro inferior, também vocês têm que anotar isso. No item C, eu digo que uma das atribuições do técnico é a realização de curativo. E sabemos que o técnico ele pode realizar o curativo em estágio 1 e estágio 2, de acordo com o COFEN. Porém, esse paciente ele apresentou sinais de inflamação na ferida. Então, você deve anotar que você fez o curativo dele, que apresentou sinais de inflamação tal. Então, vocês vão pesquisar quais são os sinais de inflamação e vão anotar, contando essa historinha aí do que você observou, nas anotações no dia 1 e no dia 2. No item D, eu digo que esse paciente levou uma queda durante o banho de aspersão, tá? Principalmente porque ele é diabético. Então, às vezes o paciente diabético, ele não sente, né, a pele. É como se ele perdesse a sensibilidade. Então, vocês vão anotar e fazer esse registro aí no dia 3. Colocando sempre a hora, tá, pessoal? Cada data dessa, dia 1, dia 2 e dia 3 de maio, vocês vão anotar a hora e as observações que vocês tiveram como técnicos dessa unidade. É como se vocês estivessem trabalhando nessa unidade que tem esse paciente aí, tá? No final, não deixe o espaço em branco. Coloca aí o nome de vocês, embaixo, técnico de enfermagem, coloca aí Corém, CE e inventa aí um número, ok? Copie essa tabela no caderno ou numa folha de ofício, preenche, manda uma foto e envia para mim pelo Google Sala de Aula. Tá ok, pessoal? Um abraço.